Falou aí, meu povo. Tô de volta mais cedo. E no vídeo de hoje, como vocês viram, no título, vamos falar sobre mais um assunto importantíssimo das Sagradas Escrituras, a saber, sobre o tabernáculo caído de Davi. E para quem viu o meu vídeo sobre as duas casas de Israel, vai saber o que significa o tabernáculo caído de Davi. Mas por que eu quis falar especificamente só dele? Porque eu, eu lendo a Bíblia esses dias, ano passado, eu encontrei uma passagem no Novo Testamento que faz referência a uma profecia de Amós, do profeta Amós, sobre o tabernáculo caído de Davi. E eu não tinha percebido isso. E aí, eu quis trazer esse vídeo para abranger mais sobre o significado do tabernáculo caído de Davi. Então, se você ficou curioso, ou se você quer aprender mais, ou enfim, se você já está gostando do vídeo e se interessou, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E por favor, compartilhe esse vídeo para ter mais visualizações. Beleza? Então, sem perder tempo, vamos embora. Para quem tiver uma Bíblia em casa, por favor, me acompanhe. O livro é o livro de Amós, do profeta Amós, que fica depois de Joel. Fica depois de Joel. E o capítulo 9, do versículo 11. Versículo 11 e o 12, que diz o seguinte: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Para que meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz Yahweh que faz estas coisas. Para quem viu, como eu disse, o meu vídeo das duas casas de Israel, sabe o significado do tabernáculo caído de Davi. Quando Salomão pecou, esse tabernáculo caiu, porque o reino de Israel foi dividido em dois, como Yahweh disse que o dividiria. Então, o tabernáculo caído de Davi nada mais é do que o povo de Israel. E quando o reino de Israel foi dividido por causa de seu pecado, o tabernáculo de Davi caiu. Então, há essa profecia, e muitas outras, óbvio, sobre a restauração do povo de Deus. E o próprio Deus aqui disse que ele restauraria o tabernáculo de Davi. Ou seja, Deus restauraria o seu povo. Agora, se formos para Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e o versículo 15 e o 16, Tiago, ele faz uma referência a essa profecia, afirmando que ela foi cumprida. Vamos ler? Atos capítulo 15, versículo 15 e o 16, que diz: Com isso, concordam as palavras dos profetas como está escrito. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei. Tiago, fazendo uma referência à profecia sobre o tabernáculo caído de Davi. Como eu disse, o próprio Deus afirmou que restauraria seu povo, ou seja, reergueria e repararia o tabernáculo de Davi que estava caído. E quando Tiago fala isso, ele expressa, ele profere que essa profecia se cumpriu, porque diz que as palavras dos profetas concordaram com o sacrifício de Jesus.
Então, o tabernáculo de Davi, neste tempo, e obviamente até os dias atuais, foi restaurado por meio de Deus. Quando, eu já disse, pelo sacrifício de Jesus. Quando Jesus veio à terra, Jesus, ele fez seu sacrifício. E o resultado do seu sacrifício foram muitos. Um deles foi este. Por meio de seu sacrifício, o tabernáculo, uma vez caído de Davi, foi reerguido. Ele restaurou a aliança, ele retirou o adultério que nós tínhamos, que eu já falei em um dos vídeos sobre Romanos capítulo 7, e ele reergueu, restaurou e reparou o tabernáculo de Davi que estava caído. Então, o sacrifício de Jesus não foi como muitas vezes é pregado. Jesus veio para salvar a humanidade e acabou-se. Não. Uma coisa mesquinha dessa, acha que Deus ia descer para fazer isso? E as profecias? Onde é que ia ficar? Como é que as profecias que o próprio Deus disse ficariam? Porque se a gente for seguir a mesma lógica do cristianismo, as profecias não estão conectadas em nada ali. É como se Deus deixasse lá tudo escanteio. Não, já que ninguém quis mesmo, vamos fazer outra coisa aqui. Era aí, né? Jesus disse sua missão, deixando bem claro em Mateus capítulo 15, versículo 24. Jesus disse: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para restaurar o seu povo. Infelizmente, como como foi escrito em João, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porém, todos aqueles que o receberam foram dados o direito de ser filho de Deus, blá 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 blá. Infelizmente, Judá não recebeu. Porém, aqueles que o receberam, tanto de Judá quanto das ovelhas perdidas da casa de Israel, foram dados a ele o direito de ser filhos de Deus. Então, Jesus ele salvou a humanidade por quê? Porque ele restaurou o seu povo. Veja só o plano de Deus. Todo mundo sabe que o povo de Israel ele é muito teimoso até os dias de hoje. Mas por que Deus escolheu esse povo? É uma pergunta que com certeza todo mundo já deve ter feito. Por que Deus escolheu um povo tão teimoso? Por que Deus ainda atura um povo teimoso? Por que será? A resposta é simples. Lembra que quando o povo de Israel, todo o povo de Israel, pecou, o reino do norte foi exilado, assim como o reino do sul. Mas de tanto dos castigos, por que Deus escolheu exilar seu povo? Porque sabia que a casa de Israel, infelizmente, não iria se arrepender. E se misturaria com as nações. Pois é. A casa de Israel se misturou com as nações. Então a semente de Abraão, então a casa de Israel, agora é as nações. Por causa da mistura. E se Deus veio restaurar o seu povo, e o seu povo, as ovelhas perdidas da casa de Israel, são as nações, então é por isso que o mundo foi salvo por ele. Porque Israel está nas nações, Israel está no mundo, é o mundo, infelizmente, né? Então,
o sacrifício de Jesus teve esses resultados. Teve esses fins de restaurar a aliança, de retirar o adultério que nós tínhamos e reerguer o tabernáculo caído de Davi. As profecias se cumpriram no momento em que Jesus disse: está consumado. O peso que essa palavra tem, aqueles que receberam o entendimento de Deus sabem. Profecias se cumpriram. Por isso Jesus disse: está consumado. Meu trabalho está feito. E então, nós fomos salvos por meio do sacrifício de nosso Deus. Isaías expressa que pelas feridas dele fomos sarados. Ele levou sobre si nossas transgressões, nossas quebras da lei. Então, Deus, ele restaurou seu povo, assim salvando o mundo. Essa é a palavra e esse é o significado do tabernáculo caído de Davi. Nada mais que o povo de Israel que uma vez estava caído, mas por causa do sacrifício de Deus, do seu próprio Deus, do nosso Deus, Israel, nós fomos salvos por ele. Amém, meus caros? Bom, espero que tenham entendido. E se gostaram, eu peço de novo, deixe seu like e se inscreva no canal, também ative o sino, compartilhe e comenta aí qualquer dúvida que você tiver, que eu me esforço para deixar bem claro a resposta, beleza? Valeu, meu povo, até a próxima.